Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao Redação. Eu sou o Marcelo Melo, levo informações diárias do Vitória aqui no canal. Para você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta o vídeo, hypa, compartilha. Você que é rubro-negro, apoie o nosso canal como? Fazendo a sua inscrição, é gratuito e você apoia mais um canal rubro-negro. Vamos trazer muita informação aqui, falar sobre a situação do Lucas Braga. A Vitória suspendeu o pagamento para o Santos, olha só. Vamos falar também sobre o posicionamento do advogado do Lucas Braga. Tem repercussão aí nessa situação do Lucas Braga. Vitória avalia a saída aí do Zé Marcos, que está perdendo espaço, principalmente após a partida contra o Palmeiras. Outro que também está de lado é o Richelli, que chegou há pouco tempo e também não tem agradado o Jair Ventura. Vamos falar também sobre a Copa do Brasil 2027. Vitória se aproxima de vaga na principal, melhor, uma das principais competições do calendário brasileiro, tá legal? Deixa o like aí, pessoal, inscreva-se no canal, ativa aí as notificações, curta o vídeo, hypa também. É importante, depois de curtir, pessoal, hypar também, dar uma pontuação aí ao canal e aí o algoritmo do YouTube recomenda o vídeo para outros espectadores, tá legal? Sem mais delongas aí, bora adiantar aqui informações importantes, falar sobre o Lucas Braga. Olha só, o Vitória suspendeu o pagamento ao Santos após rescisão com o Lucas Braga, já foi rescindido o contrato com o jogador. O clube paulista tem pressa para receber os valores e avalia recorrer a instâncias competentes, como a CNRD, né, que é a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. O Santos avalia acionar o Vitória na CNRD para cobrar cerca de 3,6 milhões de reais referentes a parcelas em atraso pela contratação do atacante Lucas Braga. A informação foi divulgada pelo GE, o Globo Esporte. São duas parcelas vencidas de 300 mil euros cada. Olha só a situação que o Vitória se colocou. 30 de setembro, ainda de 2025, referente à compra dos direitos econômicos do atleta, uma parcela de 300 mil euros venceu em setembro de 25, 30 de setembro. No dia 7 de janeiro agora de 2026, o Vitória deveria ter pago ao Santos mais 300 mil euros referente a um bônus pela permanência do Vitória na Série A. Até parece que o Lucas Braga ajudou alguma coisa para o Vitória se manter na Série A. Olha só, um contrato desse, só quem faz é de mãe para filho. Não existe em outro lugar. É complicado cada coisa que você vê na direção aí do Vitória. A gente não faz oposição, mas a gente precisa, né, também falar quando tá errado. Então, quem fez esse contrato aí foi de mãe para filho e só bom aí pro Lucas Braga e também pro Santos, né? Juntadas as duas parcelas aí que venceu 30 de setembro e de 7 de janeiro, 600 mil euros. A rescisão de Lucas Braga foi publicada no BID da CBF na última sexta-feira. O jogador seria emprestado ao Fortaleza, mas acabou reprovado nos exames médicos após a detecção de um problema cardíaco que pode impedir a continuidade da carreira. Segundo a apuração, o Santos entende que está juridicamente resguardado pelo contrato e já enviou e-mails cobrando o posicionamento ao Vitória. O Santos tem pressa para receber os valores e pode recorrer a instâncias competentes. Bora detalhar aqui a negociação do Lucas Braga. Valor total: 1.300.000 euros mais bônus. É um contrato de mãe para filho ou o famoso contrato Caracu, né? Primeira parcela, 300 mil euros, foi paga. Segunda parcela, aquela que venceu em 30 de setembro, que a gente falou há pouco, está vencida. Terceira parcela vai ser paga em 30 de... Vai ser paga não, né? Tá com previsão aí de 30 de abril e a quarta e última parcela de 400 mil euros que vence em 30 de setembro de 2026, mais o bônus. Então, para você ver a enrascada que o Vitória entrou aí para um jogador que nada produziu, questionado e que agora a bomba estourou aí no colo do Fábio Mota. Em entrevista ao BNews, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, afirmou que determinou a suspensão dos pagamentos após o caso envolvendo o atleta. Abre aspas, o Vitória comprou ele junto ao Santos. Eu mandei suspender os pagamentos da parcela ao Santos. Em resumo, é isso aí. Ele não pode mais jogar futebol. A situação segue em aberto e pode ter desdobramentos na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que é a CNRD, caso não haja acordo entre as partes. Olha aí, você que acha que o Vitória deve manter a suspensão dos pagamentos ou cumprir o contrato,
Comenta aí porque chegou nessa situação aí entre Vitória, Santos e também o próprio jogador, que também cobra muita coisa aí na justiça. Por falar do jogador, bora falar sobre a versão do advogado do Lucas Braga. O advogado do Lucas Braga contesta a versão do Vitória. A gente vai dar espaço aqui para tratar essa notícia. O advogado é o Arnaldo Ramos, representante do atleta, divulgou uma nota oficial contestando a versão apresentada pelo Vitória sobre a rescisão contratual do jogador. O posicionamento ocorre após declarações do presidente Fábio Mota sobre o caso. Segundo a defesa, o clube, o Vitória, teria impedido a reapresentação do Lucas Braga no início da temporada de 2026, comunicando a decisão apenas um dia antes da data prevista. A nota afirma que Lucas já estava em Salvador com a família quando foi informado. O documento também aponta atrasos salariais, pendências referentes a direitos de imagem, 13º salário e outras verbas, além de 12 meses de FGTS não recolhidos. De acordo com a defesa, não havia conta vinculada ao FGTS em nome do atleta, situação que fundamentou a decisão liminar proferida em 2 de fevereiro desse ano, determinando a baixa imediata do vínculo junto à CBF e também à Federação Baiana de Futebol. A nota sustenta ainda que a regularização parcial das pendências e a abertura da conta do FGTS ocorreram apenas após o ajuizamento da reclamação trabalhista. Antes da chegada do ofício judicial às entidades, o clube teria solicitado a suspensão temporária da liminar para viabilizar um acordo que permitiria o empréstimo ao Fortaleza. Conforme a defesa, o acordo dependeria de condições como homologação integral pela CNRD, renovação contratual e pagamento imediato das verbas em atraso após homologação, o que, segundo o advogado do Lucas Braga, não teria sido integralmente cumprido. A Justiça do Trabalho manteve a decisão liminar e reiterou a rescisão indireta do contrato a partir de 14 de janeiro de 2026, determinando a expedição de ofício para a baixa do registro. Por fim, o advogado afirma que o atleta permaneceu à disposição do clube e segue aberto a diálogo para encerramento definitivo da relação mediante acordo entre as partes. Olha só que situação, hein, cara? Que situação o Vitória se colocou, né? Segundo a defesa aí devendo o FGTS, vacilando em um monte de coisa, contratou errado, com bônus de permanência, com 1.300.000 euros por um jogador normal, que já vinha em baixa. Olha só que problema, o Vitória tá rasgando o dinheiro, jogando dinheiro fora. Vitória deve estar bem financeiramente para fazer tanta cagada, né? Comenta aí, deixa o like também, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta o vídeo também. Bora para uma notícia melhorzinha, né? Vamos falar aí sobre a zaga do Vitória. O Vitória avalia a saída de Zé Marcos após perder espaço. O defensor perdeu espaço após a goleada sofrida para o Palmeiras e neste momento não está nos planos imediatos da comissão técnica, não tem agradado aí o Jair Ventura, tá ficando de lado aí o Zé Marcos, que ficou também fora da relação contra o Bahia de Feira. O contrato do atleta com o Vitória vai até dezembro de 2027. Olha só o problema também. A informação inicialmente foi divulgada pelo Resenha do Leão e a gente confirmou essa informação, né? Quais são os números na temporada? 3 partidas apenas, 2 pelo Brasileirão, 1 pelo Campeonato Baiano. O Zé Marcos, que tem 28 anos, já havia sido sondado pelo Ceará e pelo Goiás no início da temporada. Por que o Vitória não liberou, né, cara? Porque não facilitou. Além do interesse nacional desses 2 clubes, Ceará e Goiás, o zagueiro também recebeu consultas do exterior e pode deixar o clube ainda nesta janela de transferências. Porém, presta atenção, caso não seja negociado, caso dê tudo errado, até o encerramento da janela, o jogador seguirá treinando normalmente com o elenco principal. Então vamos torcer aí para que dê certo ou o Nacional, Ceará, Goiás ou qualquer outro clube, ou o Zé Marcos encontre aí uma equipe no futebol internacional, tá bom? Comenta aí também, pessoal, sobre a situação do Zé Marcos, outro jogador que perdeu espaço. Por falar em zaga, tem mais um, Richelli, é a limpa, faxina no Vitória, que não deu certo, sistema defensivo bastante prejudicado, vacilando demais, é preciso resolver e pelo menos a gente está no início do ano aí e 2 zagueiros que podem sair, o Zé Marcos, como eu falei, e o Richelli que pode deixar o Vitória também nesta janela. Chegou há pouco tempo, já mostrou que deu errado, então o errado mesmo foi a contratação desse jogador. O defensor perdeu espaço também na partida, na goleada sofrida contra o Palmeiras e apesar de ter sido relacionado posteriormente no Campeonato Baiano,
o jogador está fora dos planos imediatos da comissão técnica. Foram 5 partidas do Richelli, 2 jogos pelo Brasileirão, 3 pelo Campeonato Baiano. O Richelli, de 27 anos, está emprestado até o fim de 2026. Esse, pelo menos, é empréstimo, não é contrato igual o Zé Marcos, que é lá para 2027. Empréstimo até o final do ano, pertence ao Famalicão de Portugal, clube que cedeu o Leão por empréstimo. E também tem a mesma situação do Zé Marcos. Caso não seja negociado até o fechamento da janela de transferências, deverá seguir treinando normalmente com o elenco principal. Então vamos torcer aí para que dê certo, para o Zé Marcos sair, também para o Richelli, o Vitória renovar a zaga. Kaká tá chegando aí, ou melhor, já chegou. Precisamos de mais um zagueiro aí, o Vitória tá buscando no mercado, apuramos que sim. E a gente tem um compromisso aqui de não especular. Quando tiver as coisas avançadas mesmo, a gente traz aqui para vocês, tá bom? Vamos falar mais uma informação aqui, pessoal. Falar sobre Copa do Brasil 2027. Vitória pode se aproximar da vaga da Copa do Brasil de 2027. A gente vai detalhar essa notícia, porque o Vitória entra em campo na 9ª rodada do Baianão contra o Galícia, com um objetivo claro: garantir vantagem na briga pela 3ª colocação geral da competição, posição que pode levar a vaga na Copa do Brasil de 2027. Atualmente, o rubro-negro soma 13 pontos em 8 jogos e ocupa a 2ª colocação. O Bahia lidera com 20 pontos, enquanto Jequié e Porto aparecem logo atrás com 11 pontos cada. Se vencer o Galícia, o Leão chegará a 16 pontos ao fim da primeira fase. Por que isso é importante? O regulamento garante vaga na Copa do Brasil de 2027 ao 3º colocado no somatório da primeira fase, mais semifinal, excluído os finalistas. A semifinal será em jogo único e cada ponto pode fazer a diferença. Derrota no tempo normal mantém os 16 pontos. Empate no tempo normal soma mais um ponto, mesmo que a decisão vá para os pênaltis. Enquanto isso, Jequié e Porto podem chegar até 14 pontos na primeira fase e ainda somar até 3 pontos na semifinal. O Bahia também entra na conta aí, caso não avance a final, já que sua pontuação acumulada seguirá válida. A definição da vaga será confirmada após o encerramento da semifinal, tá bom? Então tá aí, um giro de notícias importantes. Falamos sobre o Lucas Braga. Vitória segurou o pagamento do Santos. Santos promete colocar o Vitória na Justiça, na CNRD, na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Um contrato aí de mãe para filho que o Vitória fez, que só beneficia o Santos, e o Santos está vindo aí, né, no gargalo aí do Vitória. O advogado do Lucas Braga contesta a versão, né, fala aí sobre não cumprimento de obrigações trabalhistas. É outro problema aí para o Vitória resolver. 2 em 1 do Lucas Braga. O Zé Marcos, que pode sair para o Ceará, Goiás, outro clube nacional ou clube internacional. E o Richelli, que está emprestado até 2027, está de fora dos planos. Ele que veio por empréstimo, pertence ao Famalicão, é outro que o Vitória vai buscar clube aí para poder emprestar o atleta, tá bom? Então é isso, pessoal, um giro de informações importantes do Leão. Agora é com vocês aí, deixa o like, inscreva-se, curte o vídeo, hypa também, comenta aí sobre tudo que falamos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima programação aqui no Redação. Tchau, pessoal.